ensurdecedor. E a igreja hoje não é a mesma de antes. Depois da grande repercussão envolvendo Marcos Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, quem veio em suas redes sociais falar sobre o assunto foi a ex-cantora gospel Daiane Damasceno. Ela não poupou palavras e falou tudo o que pensava sobre a igreja brasileira. E se você ainda frequenta a igreja evangélica, Daiane Damasceno mandou um recado para você. Confira. O silêncio da Heloísa Rosa é ensurdecedor. O silêncio dos líderes religiosos que sabiam da índole desse monstro é ensurdecedor. Porque ele já havia feito uma vítima em 2010, lá na igreja Alcance, a igreja do pastor Luciano Subirá, pastor conhecidíssimo também. E eles sabiam de tudo, gente. Eles sabiam de tudo, a esposa sabia de tudo e ninguém parou esse monstro. Como é que pode? Bom, entenderam agora o meu comentário? Porque eu também vi um outro vídeo em que a resposta do pastor Luciano Subirá é justamente tentar calar, né, quem está falando sobre isso. E é justamente não aceitar que o que essa moça está dizendo aí é verdade. Porque agora as coisas estão sendo colocadas na luz, sendo expostas, sendo jogadas no ventilador. Então como é que eu, que sabia de uma situação dessas, não tomei a providência cabível quando deveria tomar? E em nome de um ministério, em nome de um nome, que não é o nome que está acima de todo nome, eu coloquei panos quentes em cima do assunto. Ah, mas não tratou. Se tivesse tratado, a coisa não estaria no pé que está hoje. Eles se protegem, como diz o pastor Anderson, né? É o lobby gospel que conta, é reputação. Sempre a mesma história, a história se repete, eles se preocupam com a reputação, com o nome da igreja, com o nome da cantora e as vítimas. E as vítimas, quem se importa com elas? E todo mundo em silêncio. O que importa é o nome, é o título. É a fama que pode ser deteriorada caso descubram que existem esses cadáveres debaixo do ministério, escondidos. Mas graças a Deus existem ainda os corajosos que trazem à tona, que são tidos como feridos, machucados, frustrados. Eu já cansei de ouvir isso, mas estou acostumada já. Você não conseguiu o que você queria no meio gospel, por isso que você fala dessas coisas, porque você vive falando dos acontecimentos do meio gospel, né, dos pecados. Bom, aí eu vou me incluir nesse pacote também, porque toda vez eu encontro gente falando, né, você pensa desse jeito porque depende do tipo de mágoa que você experimentou, né, na igreja. Talvez tenha sido financeira, talvez tenha sido por um problema X, Y ou Z. Então as pessoas inventam desculpas para não acreditar, não ouvir que aquilo que nós estamos falando é a verdade. E aí elas já criaram esse tipo de resposta e de fala como até uma defesa. Para quê? Para nos repelir, para não ter que ouvir aquilo que nós falamos, aquilo que nós denunciamos há muito tempo. O que está errado tem que ser falado. E eu vou dizer também, né, bem claramente, vai pro fogo do inferno todo mundo que está lá dentro, sabe, e não faz nada. E finge, fica lá, levantando mão, dando glória a Deus, fingindo que aquela ali é a noiva de Jesus. Vai pro inferno junto, tá? Tô avisando, hein? Caso, né, da sujeira. Ai, se você soubesse do que Jesus me libertou, você jamais veria isso. Foi eu que saí correndo, meu querido, porque Jesus abriu os meus olhos. Eu não sou ferida, eu sou desperta, é bem diferente. Muito. Que interessante ela falou agora. Entendeu? Ah, você se desviou. Não, pelo contrário. Eu me aproximei de Jesus. Ah, mas Jesus... Então, foi ele que abriu os meus olhos. É por isso que eu saí. É por isso que eu não faço mais parte. É por isso que eu não concordo mais. Diferente. Eu louvo ao Senhor. Não tenho um pingo de arrependimento por ter deixado tudo para trás. E por que você continua falando? Porque nada mais do que justo, não é? Se Jesus me libertou de tal coisa, nada mais do que justo de eu tentar, pelo menos, com esse espaço aqui que eu tenho, alertar as pessoas e Opa! Outra coisa super interessante. Se Jesus me libertou, aí eu vou colocar a palavra verdadeiramente
sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se ele me libertou e eu sou livre, nada mais do que justo do que eu pelo menos tentar, como ela diz, alertar as pessoas. Vocês estão entendendo? Vocês que fazem parte aqui desse canal, vocês que veem os meus vídeos, vocês estão entendendo, estão vendo que outras pessoas estão falando agora as mesmas coisas, só que não são coisas que eu falo ontem, já falo há bastante tempo. Só que agora eu tô começando a vir à tona muitas coisas. Graças a Deus, há resultados, porque ovelhas entendem e bodes reclamam. Normal, nada de novo debaixo do sol, né? Vamos lá. Cantora Heloísa Rosa, né, sabia do seu maridíssimo, do seu monstro, o monstro que ela casou, sabia que ele tinha tem essa índole maligna. E lá em 2010 ele dopou a assessora da Heloísa Rosa, de 25 anos de idade, colocou lá uma substância na bebida dela, dopou e se aproveitou dela. Até dilacerar, tá? Os detalhes eu não vou contar aqui porque é pesado, é forte. Você vai lá no perfil do Pastor Anderson. Vou deixar o link aqui, inclusive, se você quiser assistir a live. Assista a live do começo ao fim, porque ele fala coisas preciosíssimas. E você, que é aquele crente, deixa disso, isso aqui. Por favor, se permita ouvir pelo menos, tá? Porque tem gente que acha que isso aqui é fofoca. O caso é sério, não se trata só de pecado, é crime. E crime tem que ser levado para a justiça. Graças a Deus já está na justiça. E a justiça da América não é do Brasil não, viu? Graças a Deus. A justiça lá funciona. Que ele pegue prisão perpétua, que se tiver que se arrependa na cadeia. Na cadeia. É o lugar dele, mofando lá. Arrependido, para que ele possa entrar no reino de Deus. Tô até gaguejando aqui, gente. Desculpa. E se... Vou gravar mais um pouquinho. E se ele tiver um corpo um dia transformado pela glória de Deus, que seja um corpo transformado após ter sido apodrecido dentro da cadeia. Tipo de caso, olha, meu Deus. Tanto que eu choro. Aí, imagina só, como é que alguém que canta músicas, né? Eu, inclusive, canto músicas da Heloísa Rosa. Como é que alguém que canta músicas assim, que compõe músicas assim, que espalha músicas assim, é conivente com uma situação assim? Alguém que abusa de crianças, que abusa de outras pessoas, em nome do ministério, em nome de não cair a sua fama, em nome de não cair o seu nome perante os homens, você mantém tudo. Não, estamos tratando o nosso problema. Olha aí, ó. Aí na live do pastor, você sempre chora, você sempre fala que você chora, eu choro mesmo. Eu choro mesmo, porque só quem viveu isso, viu de perto, viu essas atrocidades que acontecem dentro de um templo, de igrejas grandes. Não é só igrejas grandes não, tá? Tem igrejinha também que, pelo amor de Deus, tá igual cabaré, né? Igreja... Bom, eu já falo isso há bastante tempo também. Eu tô sendo redundante, mas é necessário. É necessário. Igrejas que estão igual cabaré. E ela falou o seguinte: não é só igrejas grandes não. Tem as que pintam-se de preto, né? Eu não sei em que buraco do inferno eles acharam argumento para fazer isso, mas as pequenas também estão ficando do mesmo jeito. Tem igrejas pequenas que estão com luzes piscando, dancinhas em cima do palco, que não é mais púlpito, em cima do palco, joguinho de fumaça, e tá igualzinho um cabaré. Acabou. Não tem mais igreja de verdade. Mas a minha... Então mostra a sua, como é que a sua é. Analisa direitinho a sua. Mostra a sua como é que é. Como é que é o seu culto lá. Como é que vocês fazem culto para Deus? Vocês falam de dízimo? Vocês pedem dinheiro das pessoas? Vocês falam línguas estranhas? Aquelas línguas estranhas que nem Deus entende? Então esquece. Grande igreja pequena, só ladeira abaixo. Não é na sua totalidade, não estou generalizando. Não venha distorcer o que eu estou dizendo, tá? Mas só quem vive de perto sabe o quanto é real e o quanto é comum acontecer. O que eles fazem? Abafam. Tudo pela preservação da placa da igreja. Isso vai gerar escândalo, vai afastar os membros. Tem gente que não vai querer saber de Deus. É a mesma historinha. E nisso, crimes são escondidos. Vítimas são silenciadas e a sujeira posta para debaixo do tapete. E todo mundo faz cara de paisagem e finge que tá tudo bem. Nada. Bom, como eu tenho falado também há muito tempo, é necessário falar isso.
É necessário falar isso. O que ela está dizendo aí é de ministérios que ficam encobertando todo tipo de situação pecaminosa, fraudulenta, diabólica, que ministérios sabem. E ao invés de consertarem, denunciarem, não aceitarem, eles encobrem, escondem para manter as aparências. Está bem. Ai dos pastores, diz a Bíblia. Ai dos pastores. Vai chegar o dia da prestação de contas. Opa! E eu tô ansioso por esse dia, minha gente. Eu tô ansioso por esse dia, o dia da prestação de conta. Um dia que todo mundo vai olhar assim e vai falar assim, tá vendo? Ih, rapaz, aquele ali não era maluco não. Ele sabia o que ele tava dizendo. Pois é. Mas até os de perto não queriam ouvir. E aí? No dia da prestação de contas, realmente vai ser uma prestação de contas. E não vai ter como se esconder. Não vai ter como se esconder. E esses que passam panos, passapanistas, vocês também vão ser tidos como culpados, tá? O pastor Luciano Subirá em silêncio. Não se pronunciou até agora, tá processando o Anderson Silva, querendo calar o Anderson Silva, tá? Olha que tristeza, gente. Fazer o que é correto ninguém quer fazer. Ele não quer ir atrás das vítimas. Ele quer preservar o nome dele, o ministério dele, a empresa dele, não é? Ai, cansada. Viu como é que ela falou? A empresa? Você acha que ela tá dizendo isso por acaso? Sem querer? O que é que a maioria dos ministérios hoje tem sido? É essa junção que já se confundiu. Não se sabe mais se é uma empresa ou uma igreja. Então virou uma empresa. E aí é que tá o problema. Quando você começa a denunciar e falar contra a forma de ganho desses homens de Deus, o Deus da barriga deles, aí eles se voltam contra. Não pode falar, não pode dizer o que tá errado. Você tem que ficar calado. Cansada de tudo isso, cansada. Se eu sendo podre, pecadora, me canso, imagine Deus. Eu acho que a taça da ira de Deus realmente está muito breve a ser derramada. Que paciência Deus tem. Por isso que ele é Deus e eu não sou. Que paciência. Como eu já venho falando também há muito tempo. Ainda bem, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não sou Deus, porque senão eu ia brincar de jogar raio no lombo dos outros. Eu ia fazer. Ia me divertir muito. Ia lascar muita gente logo de uma vez, acabar com essa palhaçada logo, mas Deus é longânimo, misericordioso. Se fosse eu, repito, não teria essa paciência toda, já teria matado todo mundo. Paciência Deus tem com a humanidade, com o ser humano podre, sabe? E com aqueles que batem no peito e dizem: eu sou uma serva do Senhor, aleluia. Eu canto, busco. Como é que é as músicas? Nem lembro mais. Eu ia cantar um trechinho aqui da música da Heloísa Rosa, mas não vou cantar. Não é ironia, tá, gente? Senão eu não tô. E quantos não tem aí assim, hein? Aleluia, irmãos, glória a Deus, com aquela vozinha de mansidão. Irmãos que falam com uma eloquência digna de um Oscar do inferno, porque são atores do inferno, ungidos por Satanás para enganar os povos e enganar os bodes. Por isso está escrito que, se possível, enganariam até aos escolhidos.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Estão entendendo a gravidade desse tipo de coisa que está acontecendo hoje? Que, por exemplo, as coisas que eu tenho falado não é só um palhaço que anda de bicicleta para cima e para baixo, barbudo aí, que não tem muito o que fazer, que fica gravando um monte de coisa à toa. É que se você realmente não se arrepender e não resolver fazer logo o que você já sabe que tem que fazer, o inferno está te aguardando. O inferno está te aguardando. Não tem outra maneira mais bonita de te dizer. Porque tudo que você sabe que deveria fazer, você já sabe e você não faz. E o dia da prestação de contas, como essa irmã aí bem falou, com muita propriedade, está chegando. Eu quero ver qual a desculpa que você vai ter. O que você vai dizer em seu favor? Tá. Eu tô um pouco irônica, tô tentando conter a minha indignação que tá assim pulsando. Vou ser bem sincera. Inclusive, a Heloísa Rosa, nós fomos da mesma gravadora durante um tempo. Conversamos, batemos papo, né? Dormimos no mesmo quarto, tivemos ali um breve contato, mas sempre foi uma moça pacata, tranquila. Olha só como esse excesso de mansidão muitas vezes não é bom, né? Não tô dizendo que é errado ser manso, só que tem horas para fazer o que é certo, o que é justo, você tem que ser enérgico. E ela não... Bom, eu gostaria, né, pegando até o gancho dessa irmã aí que ela tá dizendo, que alguém tentasse fazer João Batista ser manso. Olha, João Batista, não prega assim, não fala assim não. Eu não sou raça de víboras não, só tem umas víboras bonitinhas, olha aí. Elas até brilham. Tem umas cores bonitas, olha aí a coral, que bonita, olha. Preta, vermelha, branquinha, olha aí que bonita a coral. Olha aí, tá vendo as víboras bonitas? Olha que elas ficam até em pé bonitinho, olha aí. Olha aí, a cobra rei, olha a cobra rei, olha a cobra rei que bonita. Tá vendo? Fala assim não, João Batista. Poxa vida, deixa as cobrinhas ficarem aí. E outros hipócritas imundos, desgraçados do inferno, eles falam assim, olha, Jesus falou que era para deixar o joio crescer no meio do trigo. Então você não pode nem ficar falando, porque quem vai julgar é Deus. Quem vai separar o joio do trigo é Deus. Junto com você, seus hipócritas imundos. Para preservar o seu ministério. Desativou comentários do Instagram, do YouTube, não se pronuncia, lança músicas como se nada tivesse acontecido, cantando nas igrejas. Não foi depor contra o seu esposo, fugiu. Estava em agenda no Brasil, gente. Ela não quis depor contra o maridinho. Aí eu estendo para todos os irmãos que estão com a vida em frangalhos, desculpa a expressão, tá, uma bosta, não toma uma atitude e continua fingindo que nada está acontecendo, não toma as rédeas da situação, não resolve nada e continua frequentando seu cultinho, dando glória a Deus. Dela. Olha só, gente, é uma proteção, todos eles se protegem, é muito triste isso, e eles acham, a sua inocência, que Deus não está se importando, que eles vão conseguir passar assim, como se nada tivesse acontecido, impunes. Não vão, simplesmente não vão. A cantora gospel, adoradora, Heloísa Rosa, poderia ter impedido tudo isso se lá em 2010 ela tivesse se divorciado desse homem. E talvez, né, no intuito da liderança, não sei, aqui é uma suposição, tá? De fazer com que a pessoa fique casada a qualquer custo, essa religiosidade exacerbada, interpretando o texto bíblico de forma errônea, faz com que mulheres permaneçam casadas com criminosos, que mulheres permaneçam casadas com agressores, com assassinos, todo tipo de... E vice-versa, tá? Não é só mulher, não. Homem também vive o inferno com certas Jezabéis aí da vida. Nossa, é uma das poucas pessoas que eu ouço falar essa verdade. É uma das poucas pessoas que eu ouço falar esse tipo de verdade desse jeito. Porque em nome, né, da palavra, em nome da obediência cega, muitos ministérios impõem que as pessoas continuem casadas, como eu falo e como eu ensino, porque o casamento literalmente ele é indissoluto, só que
Tem cada situação que é insustentável. E aí, o que você faz? Tem que saber analisar a palavra de Deus e aplicá-la na vida prática. Assim como eu sei também que tem várias pessoas, eu conheço pessoas que foram casar por causa de terem pecado, de terem feito sexo antes do casamento. Conclusão? O casamento virou um inferno em pouco tempo. E se separaram. E tiveram filhos com outras pessoas. E aí? Como é que se aplica a palavra nesses casos? Eles não tivessem se omitido, tivessem denunciado para a justiça esse monstro, eles teriam evitado com que essa menina tivesse sido agora em 2023. Meu Deus. Olha, foi um mix de sentimentos. Ao ouvir o pastor Anderson falar, um mix de sensações, de revolta, de tristeza. Eu até comentei com meu esposo. Eu falei, Felipe, desanimador. É desanimador. Eu sei que existem os pastores sérios. Eu sei que a igreja invisível de Cristo é real, sabe? Tanto daqueles que são pequeninos de Jesus, quanto os maiorais, né? Que tem nome, ou talvez não tenha, não interessa. A igreja de Jesus existe, mas humanamente falando, a gente olha diante desse cenário caótico. A igreja de Jesus ainda existe. E eu tanto posso falar textos como: acaso quando o filho do homem vier, achará fé ainda na terra? Né? Como também dizer que sim, a igreja existe. E não é essa que está aparecendo aí. Não é essa igreja que talvez você frequenta e você tem 20 anos de igreja e você nunca leu sua Bíblia toda para entender o contexto geral social no qual você está inserido. Você é cego, você é cega, porque quer. Cristo falou: examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Ninguém lê, ninguém ora de verdade, não busca, não investiga. E são levados por vento de doutrina. A igreja de Cristo de verdade existe. Com certeza existe, mas ela certamente, como ela falou, ela está invisível aos olhos dessa mídia imunda que está por aí. Os que estão na mídia, 99,999% são falsos. São falsos. A julgar pela própria palavra, são falsos. Jesus, ele não ficava tentando fazer propaganda de si mesmo. Ele não ficava, olha aqui, olha para mim, olha aqui, eu tô fazendo milagre, olha aqui, eu tô doando 2 caixas de leite, olha aqui, olha para mim que vão tirar uma foto para postar no Instagram, olha aqui. Bom, essa jamais foi a noiva de Cristo. Não só no Brasil, é no mundo inteiro, é desanimador. Você para, olha e pensa, fala, para onde eu vou? Quem que eu acredito? Será que vai se salvar alguém? Parece que não vai salvar ninguém. Tá todo mundo vendido no mercado, no sistema, vendido, preocupado com a sua carreira, com a sua fama, com o seu título, preocupado com isso, que é palha, que vai se desfazer. Então, assim, cansa mesmo, cansa. Mas olha, como humana que sou, eu fiquei desanimada. É óbvio que isso não abala a minha fé. Esse tipo de acontecimento não deve ser desculpa para que nós nos afastemos do Senhor. Não use isso, jamais, para se afastar de Jesus. Se alguém se utilizar dos escândalos que há no meio cristão, na igreja evangélica, para dizer eu não vou servir a Deus, esse alguém nunca conheceu a Deus. Isso é verdade. E aí é o segundo erro que eu falo que as pessoas cometem. Elas se decepcionam com os escândalos, se decepcionam com a bagunça, se decepcionam com a roubalheira, se decepcionam com a malignidade do coração dos homens que eles serviram durante muito tempo, e aí eles cometem o segundo erro, vão para fora e se entregam ao pecado, se entregam ao mal, e aí o mal venceu sobre a vida deles, eles se confundiram, era para fazer o contrário, como em João 10, eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, eu entro, falo a todas, mas só as que são minhas, ouvem a minha voz. E esses que estão saindo, estão se entregando à vida do pecado, eles estão confundidos. Eles não estão fazendo aquilo que Cristo ensinou.
Era para justamente se voltar mais para Deus e começar a fazer o que eu estou fazendo, o que essa irmã está fazendo, que é denunciar o pecado. Alguém simplesmente ama demais os seus pecados e quer se agarrar em alguma desculpa, em alguma coisa para dizer, olha, eu não sirvo a Deus por questão disso, porque o pastor não presta, porque não interessa, você é culpado. Ela lembrou. Tem até um vídeo meu aí no canal, né? Acho que tá escrito tipo, você assim você não tá sendo cristão. O título deve ser esse. Assim você não tá sendo cristão. Foi um rapaz que falou pra mim, tá vendo aí? É por isso que muita gente não quer ser crente. E olha que eu nem sou de igreja não, mas Jesus ele é amor, né? Tipo assim, na cabeça dele, a forma que eu tava falando, eu tava julgando, né? E não deveria se falar daquele jeito, porque deveria se falar em amor. Mas que estranho, ele gostava tanto, entendia tanto do amor de Deus, que ele me julgava, mas ele mesmo não queria saber desse Deus do amor. Então entendeu a hipocrisia das pessoas? Isso me lembrou exatamente esse fato, né? Deus ele é amor, mas ele não queria o amor de Deus. E vamos ficar em alerta, né? Você que é pai, você que é mãe, não me interessa. Pode vir de asinha voando, dizendo que é enviado do Senhor, que é o querubim, sei lá das quantas. Não acredite. Ao ponto de entregar o seu filho, a sua filha nas mãos desta, na casa, assim, sabe? E Muito cuidado, você que é pai, você que é mãe, irmãzinha, muito cuidado com o seu filhinho, a sua filhinha, né? Que até vocês podem chamar de adolescente, essa palavra não existe, vai estudar, por favor, né? Esses jovens que, vou dormir na casa da irmã fulana, hoje vai ter a noite do pijama. É? Uhum. Você sabe o que acontece lá? Você sabe quem é o pai? É o irmão abençoado, é a irmã que não sei o que. Não, não deixa dormir na casa de ninguém. Evita também que durmam na sua casa. Mas aí você está dizendo que a igreja não pode se unir. Igreja unida é uma coisa, ficar dormindo na casa dos outros é outra coisa, totalmente diferente. Ainda mais sendo jovem e criança, é base, é porta de entrada para o inferno. E depois vai ser difícil você retirar não só o seu filho ou a sua filha do inferno que ele entrou, como também você vai estar junto dele por ter sido conivente. sem preocupação nenhuma. Olha aí o exemplo, o caso da Heloísa Rosa, cantora gospel, né? Conhecidíssimas, músicas dela conhecidíssimas, e daí? E daí? Criança foi, infelizmente, moles por esse monstro, marido da Heloísa, com a conivência dela, com o silêncio dela. E aí? Falei bobagem? Tem alguma coerência no que eu falo? Talvez para alguns não. E todos eles agora em silêncio ainda. São rápidos em processar, né? Estão processando o pastor Anderson Silva. Vão lá no perfil do pastor Anderson. Assistam a live do começo ao fim. Isso é uma aula, é uma lição. E se você ainda acha que isso é fofoca, você não entendeu nada do evangelho. Você não entendeu nada. Você não entendeu que você tem que amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Opa, vamos falar aí um pouquinho sobre isso rapidamente. Se você acha que isso é fofoca, né? E tem gente que olha as coisas que eu falo e pensa assim, nossa, irmão, só sabe falar mal, só sabe falar da igreja, só sabe falar contra a igreja. Na verdade, ele é um fofoqueiro gospel, na verdade, ele fica falando da vida de pastores, na verdade é isso, na verdade é aquilo, na verdade é aquilo outro. Como a irmã está dizendo, na verdade, você não entendeu nada de evangelho, você não sabe nada do evangelho real. Não espere Cristo voltar para que você entenda, se converta, se arrependa. Então o inferno é certo. O inferno é certo. E eu costumo dizer também que de 20 anos para cá, tá? Isso aí você vai estudar, vai orar, vai chorar diante de Deus para saber o que eu tô falando. De 20 anos para cá, quem diz que se converteu não conhece o verdadeiro evangelho. A verdade é essa, não conhece o verdadeiro evangelho. Não conhece. Conheceu essa coisa deturpada aí, esse monstro cabeludo aí que inventaram e cheio de luz piscando, esse Frankenstein que tá aí, e estão dizendo que é de Jesus.
Jesus não tem filho extraterrestre, não. Jesus não tem filho alienígena, não. Esse monstro que está se apresentando como evangelho é outra coisa, menos evangelho. De mimimi. Pare de ser fraco, frouxo, frouxa, que não tem coragem de entrar dentro desses assuntos, só que é a parte boa, né? A igreja tudo é lindo, todas as pessoas... Bom, não ter coragem de entrar dentro desses assuntos, eu perguntei outro dia, como eu falei, né? Para um conhecido, né? Falei, o que você acha de tal e tal coisa? Eu falei sobre, né? Receber para ministrar, receber para cantar. E aí esse irmão falou assim, sobre esse assunto eu não converso. Eu falei, tá bom, então tá. É igual pessoas que falam assim, sobre política e religião eu não converso. Não se discute. Bom, não se discute para quem é ignorante e não sabe o que fala. Assim não se discute. Mas sim, se deve discutir, sim. Discutir no sentido da briga, não, mas discutir no sentido de esclarecimento. Se você tem um conhecimento, mínimo conhecimento, você deve conversar sim sobre política e sim sobre religião, sim. Porque senão a verdade não vem à tona e as pessoas continuam confusas e enganadas. E Satanás colocou esses bloqueios não só na mente de alguns, mas como também na sociedade inteira, dizendo, olha, sobre religião e política eu não converso, eu não discuto, né? Cada um tem o seu gosto, cada um... Não. E isso caiu na mente do crente como uma regra. O crente também fala hoje, não, esses assuntos eu não converso. Ungidas, aleluia. Não são. Tem falsos no meio da igreja. Tem gente infiltrada, tem criminoso. Tem rede de esgoto de televisão. E eles estão denunciando, anunciando essa tragédia, sendo que eram os pastores que deveriam estar falando sobre isso, alertando seus membros. Lamentável. O silêncio é ensurdecedor. Ensurdecedor. Que você não seja essa pessoa. Aí é impossível não lembrar aqui de Martin Luther King, né? O que me assusta não é o grito dos maus, não é o barulho, não é o carnaval que os maus fazem, né? Mas é o silêncio dos bons. A pessoa também muda, que não consegue lutar pelo que é certo, que acha que é errado quem se levanta para denunciar, como o pastor Anderson Silva, profeta do caos. Que ótimo, que Deus levante mais profetas do caos, mais e mais e mais e mais. Opa, tô na fila, hein? Tô na fila, hein? Para denunciar os pecados, os crimes desses homens de terno e gravata. Um modo simbólico de dizer, muitos deles nem estão mais, porque hoje a modinha é calça a vácuo, né? Bom, eles usam, tem uns que estão usando umas calças tão apertadas que parece até de prostituta da zona de prostituição. E estão pregando. E o povo gosta, e o povo manda ali brasa. Depois vai ser todo mundo queimado na mesma brasa, no mesmo fogo. A roupinha mais moderninha, né? Você não pode parecer que você é pastor, né? Em certas igrejas aí da parede preta. É slim frit. Opa, é slim a parede é frit. preta, não é azul escura. Slim frit. Vamos brincar que um vai pouco ser pra todo mundo suavizar, né? fritado. O tema já é tão pesado. Vai ser todo Então, mundo assim, não acredite em fritado. qualquer um, não acredite, fica ligado, fique esperto, cuide dos seus filhos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que todos se arrependam. Esses pastores omissos, covardes se arrependam. Heloísa Rosa se arrependa. Duvido. Eu, sinceramente, duvido. Não do poder de Deus, mas de que esses vagabundos ungidos do inferno de seu mestre, né, se arrependam. Porque o negócio deles é esse aí. O negócio deles, como ela bem falou, é tocar as suas empresas. Fizeram disso o seu modo, o seu método de vida, o seu ganho, inclusive para manter os seus estilos de vida, né, as escolas dos filhos. Tem gente que manda o filho estudar no exterior com o dinheiro da empresa. E a empresa, cega, surda e muda, continua patrocinando esses vagabundos. Arrependa pelo silêncio dela. Eu vi um trecho de uma pregação dela dizendo que a mulher tem que ser mansa. Mansa. Vamos ser mansos. Olha a sua mansidão exagerada, colocada na hora errada. O que trouxe?
ser manso como uma desculpa para você não ficar falando que o irmão está errado e não denunciar o pecado e querendo que isso seja consertado? Isso é ser manso? Não, isso é ser conivente. Que Deus console o coração dessa mãe, restaure a vida dessa criança, essa moça que também foi Abu em 2010, que aquelas que estão escondidas apareçam, que haja justiça. É o que nós clamamos, justiça, Senhor, faça justiça. Quem veio e trouxe uma Que haja justiça, que haja justiça. E que Deus queime todos eles no inferno se eles não se arrependerem. Na verdade, isso já vai acontecer, né? É só questão de tempo. Porque eu acho que dificilmente essa gente vai se arrepender. Dificilmente eles vão admitir o seu erro. Dificilmente eles vão ouvir quem está falando coisas verdadeiras como essa. E eu também fico por aqui. Acho que o vídeo foi bem claro. Deu para entender bem a situação das empresas atualmente no Brasil e como foi dito no vídeo, né? Não é só as igrejas grandes não, só as empresas grandes não, tá? As emprejinhas também estão mandando ver. Aí espera só quando Cristo voltar para ver o que vai acontecer com esses mini e os macro cabarés.